Quem tem razão? O presidente falou. A notícia que sacudiu o Grêmio nesse dia. Se você não tá careca de saber, o repórter, comentarista Diogo Rossi informou que o Braithwaite, nosso centroavante, procurou o presidente Alberto Guerra para dar um feedback sobre os treinos do Grêmio. E esse feedback foi negativo. Presidente, não tá bom isso, não tá legal aquilo, tem que mudar isso. E segundo o próprio Diogo Rossi, o presidente Alberto Guerra não teria gostado. Bom, tem duas coisas aí importantes. Primeiro, é o Braithwaite entender que o treino do Grêmio está abaixo do que tem que ser. E o segundo é o Braithwaite procurar o presidente Guerra. Mas antes, o Braithwaite tem outros gestores. Tem a comissão técnica, tem o Renato, tem o diretor executivo, tem o diretor de futebol. Por que ele foi até lá em cima, até o presidente? E não é a primeira vez que esse tipo de informação circula dentro e fora do Grêmio. Também tem a manifestação do presidente Alberto Guerra, que depois de muito tempo voltou a falar. Mas voltou a falar em forma de nota, via assessoria de imprensa. E também o Braithwaite, que tem um perfil de falar. Porque é importante perceber o seguinte. Primeira coisa, tá? O Diogo Rossi não inventou isso. Eu vi que muita gente está criticando ele. Ele tem fonte. A fonte pode ter mentido. Pode estar falando a verdade? Sim, tem todas as possibilidades. Mas ele conhece a fonte dele e a fonte passou. Ele não inventou isso. Ah, vou inventar uma notícia para prejudicar o meu time. Ele é gremista, né? Não fez isso. Ele tem uma fonte. Né? E nós vamos perceber aqui que essa informação já circula há bastante tempo, vem de outras pessoas, e também o perfil do Braithwaite. Porque o perfil do Braithwaite indica que ele é um cara, sim, de meter o dedo, de apontar o feedback. Estou dizendo que ele está brigando. Né? E nós vamos explicar tudo isso aqui a partir de agora. Vamos nessa? Somos gremistas, queremos o bem do Grêmio. Ah, Léo, tu não tem que falar isso. É informação, gente. É informação. E se ela vai ajudar o Grêmio a melhorar, nós temos que falar, comentar. Ah, vai falar sobre isso antes de um jogo do Grêmio. É informação. A fonte passou. E nós temos que falar aqui. E aí você vai ter a sua opinião. Se você concorda, discorda. Agora, o que não pode é a gente ignorar esse assunto. Ah, não podemos. Vamos falar. Antes, Betano, a grande parceira do Careca, site simples e fácil de mexer. Olha só, hoje tem Palmeiras e Botafogo, hein? Acho que o Palmeiras vai ganhar do Botafogo e aí vai encaminhar o título de campeão brasileiro. Faça a vezinha da Betano, que é o site simples e fácil de mexer. E também tá rapidinho aqui. Golden Brasil, para você investir em minérios e pedras preciosas com a Golden Brasil. Tá com dinheirinho parado no banco? Pega um pouquinho, invista em minérios e pedras preciosas com a Golden Brasil. Tá tudo na descrição do vídeo. Bora falar desse assunto polêmico. Um tempo atrás já tinha sido noticiado que jogadores como o Braithwaite e o próprio Monsalve já tinham dado indícios que não estavam gostando do treino, mas não gostando, estavam procurando fazer atividades a mais para compensar aquilo que viam que estavam faltando. Né? E até gerou um debate e o Grêmio veio se manifestar dizendo que em nenhum momento atletas reclamaram da falta de treino ou do treino que é mal conduzido. Recentemente, agora, depois do último jogo, o Reinaldo, ele deu uma entrevista na zona mista, dizendo que o Grêmio treinou algumas situações e não foram colocadas em campo. Ou seja, os jogadores treinaram e muitos jogadores não colocaram em campo aquilo que foi treinado. Veja que há um movimento de algumas reclamações daquilo que não é treinado até é treinado e não é executado em campo. Aí, agora a informação do Diogo Rossi é que o Braithwaite procurou o presidente Alberto Guerra para dar um feedback do treino que não está bom. Primeira coisa, o sentimento do Braithwaite, na minha opinião, não está errado. Se a gente olhar os treinos do Grêmio, o pouco que é divulgado, a gente percebe que poderia ser mais, o Grêmio só treina um turno, às vezes tem uma folga aqui, outra ali, poderia treinar mais tempo. Tem esse sentimento. Existe essa desconfiança. Né? Não é só do Braithwaite, é de boa parte dos gremistas. Né? Esse é um fato. Então não me parece um absurdo o Braithwaite recomendar algo para melhorar. Tá ok. A questão é a seguinte, é por que o Braithwaite, que é um cara experiente, e conhece o Barcelona, jogou no Barcelona, pode dar esses feedbacks, mas por que o Braithwaite, ele foi lá no presidente e não procurou alguém mais próximo dele, como o Renato ou o Brum, por exemplo? Isso é preocupante. Esse pulo de hierarquia. E isso mostra como o Grêmio não está funcionando, como tem coisa errada no Grêmio. A não ser que ele tenha ido já falar com o Renato e talvez não tenha resolvido para ele e foi procurar o presidente. O presidente Alberto Guerra, através da sua assessoria, conforme informou também o Diogo Rossi, disse que essa conversa não existiu. O presidente disse, essa conversa não existiu. Eu repito aqui,
O Diogo não tirou a informação da cabeça. Alguma fonte passou para ele. E eu volto a fazer o link com o que vem acontecendo. Não é a primeira vez que se tem notícia de jogador reclamando de alguma atividade ou achando que pode treinar mais. O campo, ele é soberano. O Grêmio hoje dá indícios de que o treino está bom. O Grêmio hoje mostra que é um time bem organizado, bem treinado, fisicamente está bem? Não. Não. O Grêmio, pelo contrário. O Grêmio no campo, no jogo, ele é a favor daquilo que o Braithwaite está dizendo. E eu digo aqui, o Braithwaite tem toda a razão de dar uma reclamada. Mas por que ele foi até o presidente Alberto Guerra? O que está acontecendo no Grêmio? O Grêmio está se desmanchando em organização. Se desmanchando. E o Grêmio precisa de mobilização. O Grêmio não está ainda com o ano garantido. Não está ainda. O Grêmio precisa de pontos. Pontos. O Grêmio precisa de mobilização. A gente precisa de 3 pontos no mínimo. Como é que a gente vai conseguir 3 pontos? Contra o Cruzeiro? São Paulo? Vitória? Corinthians? Como? O Grêmio precisa estar mobilizado. Mobilizado. E eu não estou vendo isso. Isso é muito complicado. Eu estou vendo indícios de um Grêmio que começa a desistir, se desmanchar. Ainda não dá. Bom, eu quero falar um pouquinho do Braithwaite, porque também é importante a gente falar do perfil dele. Quando ele jogava no Espanhol, saiu uma notícia que ele estava insatisfeito com o Espanhol, clube da Espanha, que ele jogava na segunda divisão, e ele até disse que teria vontade de comprar o Espanhol. Veja bem, né, a audácia dele. Mas por que audácia? Porque é uma realidade que ele tem, ele é muito rico, né, família rica. Então, insatisfeito com o clube, ele apontou para um caminho, não, talvez eu compre parte do Espanhol. E ele estava brabo com o clube, porque o Espanhol, não o liberou para jogar no time de primeira divisão. E ele queria jogar no time de primeira divisão para ser convocado para a seleção da Dinamarca, né? E isso acabou não acontecendo, então ele ficou brabo com o Espanhol e depois ameaçou comprar parte do Espanhol. E ainda é um desejo dele comprar parte da equipe, né? Então veja que o Braithwaite tem esse perfil também, né? De questionar, de apontar. Eu repito, isso é bom, é um cara que tem experiência, é bom. Agora, tem que ser de forma organizada. Por que o processo está mudando? Isso me parece uma bagunça. Volto a repetir, é a fonte que o Diogo Rossi recebeu dessa fonte. Nada é inventado aqui. O presidente nega que essa conversa tenha existido. Alguma coisa está errada aí. Seja o Braithwaite procurar o presidente, ou seja o Braithwaite reclamar do treino e que tá ruim. Ou as duas coisas. Dá like, se inscreva no canal, vamos junto. Vamos ser 100 mil carecas aqui. Falta pouco, se inscreva aí no canal. Valeu, tamo junto. Amanhã é a Jornada do Careca, hein? Jornada do Careca com o repórter direto de BH para acompanhar Cruzeiro e Grêmio.